A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, temos conduzido uma série com o tema geral Os Afetos que Curam. E a cada programa nós desenvolvemos um tema relacionado a essa ideia geral. O conceito central que temos desenvolvido é o conceito de resiliência. O que significa isso? Vamos só repetir em linhas gerais, mas eu convido você, caso você queira, a consultar os programas que já estão lá disponíveis na playlist do Café Literário, no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. A resiliência é essa capacidade humana da pessoa se recuperar, de retomar o curso do seu desenvolvimento, apesar de traumas e de adversidade. Uma vez instalado o processo traumático, a ferida emocional, impactante, significativa, a pessoa pode retomar esse curso do seu desenvolvimento. Em outras palavras, é possível se recuperar? Sim, é possível. Essa é exatamente a ideia da resiliência. Recuperar, retomar, recomeçar. O conceito de resiliência que estamos aqui compartilhando com você, ele é amplamente desenvolvido a partir dos estudos de um neuropsiquiatra bastante conhecido nos nossos dias. Ele continua escrevendo, publicando, dando entrevistas. É o neuropsiquiatra, também especialista em etologia, como explicamos no último programa, Boris Cyrulnik, uma pessoa que de fato merece uma atenção. E ele apresenta a resiliência como um processo dinâmico, que é sempre influenciado por fatores internos e externos. Não é pensar o processo resiliente a partir apenas da pessoa, porque a resiliência ela é sempre intersubjetiva. Ela está sempre apoiada no vínculo. Recuperar-se não é um trabalho só individual, é um trabalho de estar com. É um trabalho que se faz através, sobretudo, de vínculos. Vínculos afetivos, vínculos sociais, vínculos de proteção e assim por diante. Nós vamos hoje, então, retomar o conceito e aprofundar um pouco mais de tutor de resiliência. Quem apoia? Quem guia na jornada? Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos compreender como que a escuta empática, a confiança e o cuidado, mesmo de não profissionais, não especialistas, como isso tem o poder de estruturar a reparação. Esse é o processo resiliente, mas nesse sentido. É sempre um estar com. Quando pensamos numa criança que sofre, seja uma perda dolorosa, um abandono, uma situação traumática, a pergunta mais importante não é exatamente o que aconteceu com ela. É evidente que isso é importante. Só que a pergunta mais importante que nós podemos fazer é: quem esteve ao seu lado? Porque ninguém se refaz sozinho. A dor não é um destino. Quer dizer, uma vez instalado um trauma, uma vez experienciada uma situação muito impactante em termos emocionais, isso não tem que se transformar num destino doloroso ou algo irreparável, aquele marco a partir do qual a minha vida terá perdido todo o sentido e todas as possibilidades de experimentar algum bem-estar, algum conforto emocional já terão se encerrado. A dor que se instala não tem que se transformar necessariamente nesse processo de perda de sentido. Isso pode acontecer sem dúvida alguma,
Mas quando alguém está por perto, quando surgem os tutores de resiliência, essa expressão que o Dr. Cyrulnik utiliza, tudo isso pode mudar. Aquela pessoa que consegue ver, que consegue escutar, que consegue permanecer, é essa pessoa que nós chamamos, a partir desses estudos, de tutor de resiliência. Quando uma criança chega ao mundo, mesmo antes do seu nascimento, ela é conduzida, orientada, guiada pelos tutores de desenvolvimento. São todos aqueles cuidadores. Isso depende do contexto cultural da pessoa. No contexto mais ocidental, o que vemos, isso é mais comum, é que o núcleo familiar, constituído, qualquer que seja a sua configuração, ele possa se transformar num nicho sensorial, num nicho de acolhimento e de proteção, um nicho seguro. Nós falamos sobre isso no último programa. Estão ali aqueles que desempenham o papel de auxiliar a criança no seu processo de desenvolvimento. E, para tanto, os estudos do Dr. Cyrulnik deixam isso muito claro, são necessários elementos vitais, como as experiências sensoriais. Esse nicho, ele é, especialmente falando, formado por experiências que envolvem os sentidos, o olhar, a voz, o toque, os corpos que se encontram e que se tocam, os ritmos, são os alimentos afetivos, inclusive esse é o título em português, os alimentos afetivos, de uma das obras do Dr. Cyrulnik. E esses tutores de desenvolvimento, que são todas essas figuras e todos esses elementos sensoriais, e uma sociedade que também promove condições, ou deveria promover condições, para a criança se desenvolver com todas as suas potencialidades. Mas quando ocorrem falhas nesse processo dos seus tutores de desenvolvimento, um trauma foi instalado, o abandono, os maus tratos e tantos outros episódios lamentáveis e sempre infelizes que podem envolver as experiências infantis, a condição da criança. É preciso que surjam então agora tutores de resiliência, porque quando falha o processo da proteção, do acolhimento, e isso tem impacto sensorial, cognitivo, emocional, cerebral, é preciso, no processo de retomada do seu desenvolvimento, em alguma etapa da sua vida, é preciso que surjam, então, tutores de resiliência. É aquele que vai estender a mão. Então vamos compreender um pouco quem são essas pessoas, por que elas fazem tanta diferença e como que a presença afetuosa de alguém de confiança pode mudar o rumo da vida de quem atravessa uma dor profunda. O Dr. Cyrulnik é uma das vozes mais importantes quando nós falamos de resiliência, que é essa capacidade de se reconstruir depois de uma grande dor, de um grande sofrimento. E para ele, essa capacidade só aparece quando a pessoa consegue se apoiar em vínculos de confiança. É nesse sentido que ele desenvolve a ideia do tutor de resiliência. Essa pessoa que oferece apoio e segurança. Quando nós falamos de desenvolvimento da resiliência, nós não podemos perder de vista a importância crucial, determinante das relações seguras e afetuosas no seu desenvolvimento, especialmente após um trauma. O grande fator protetor para as experiências traumáticas e para que possa ocorrer essa recuperação ou o processo resiliente, o grande fator protetor é o vínculo. Em outras palavras, é a segurança afetiva oferecida por um tutor de resiliência. É isso que permite, por exemplo, que a criança traumatizada consiga reorganizar o seu mundo interno
e desenvolver a capacidade de superar o trauma. Compreendendo que a resiliência, ela se constrói, ela é tecida graças ao vínculo afetivo e social. Não se trata, como já vimos, apenas de uma força individual ou um talento especial para superar as dores e os traumas. No fundo, nós estamos falando o tempo todo de relações confiáveis que ajudam a dar sentido àquilo que parecia apenas sofrimento. É sofrimento, sem dúvida, mas não apenas, porque a partir disso a pessoa pode se reconstruir, desde que receba ajuda desses tutores, dessas figuras de resiliência. O tutor é essa figura que oferece um apoio incondicional nas situações dolorosas, traumáticas. É aquela pessoa que acompanha de forma silenciosa, muitas vezes, e sempre presente. E ela consegue provocar uma transformação na pessoa que é afetiva, emocional, uma transformação narrativa e pode ser até mesmo uma transformação neurológica. Em uma de suas obras, que é do ano de 2003, O Murmúrio dos Fantasmas, em dado momento, ele compara pessoas que tiveram experiências infantis muito difíceis, muito dolorosas, traumáticas, e que tiveram destinos muito diferentes, dependendo de como isso evoluiu ao longo do tempo. Uma dessas pessoas é um escritor bastante famoso, Hans Christian Andersen. Pode ser que a gente não lembre de imediato, mas certamente você já leu alguma história desse autor. Uma delas, por exemplo, O Patinho Feio. Ele foi uma criança que enfrentou muitos problemas. Órfão de pai, criado em extrema pobreza, e ele encontrou na figura da avó paterna e também na figura de uma vizinha o vínculo seguro para ele se reconstruir. Ele encontrou, portanto, afeto dessas duas figuras importantíssimas na vida dele, que foram duas tutoras de resiliência, e ele encontrou também no seu contexto cultural, a cultura dos contos de fadas, ele encontrou a motivação para escrever. Essas pessoas, elas ofereceram palavras, histórias e vínculo. Essa rede de apoio que esteve disponível para Hans Andersen permitiu que ele transformasse o trauma da orfandade, da miséria material, em resiliência através da arte. Ele conseguiu, no processo resiliente, transformar a dor em arte. Ele escreveu vários contos. Foi um espaço simbólico e afetivo dentro do qual ele se reconstruiu. Ele conseguiu transformar a dor em imaginação, o sofrimento em criação. Portanto, a imaginação, a fantasia foram mecanismos importantes para ele reconstruir a sua vida. Deu-lhe, de certo modo, um mundo interno seguro. Foi exatamente esse processo, como diz Cyrulnik, que conseguiu transformar o patinho feio em cisne. É como escreve o nosso autor num dado momento aqui do livro citado. Hans lidou com uma série de desafios nos seus primeiros anos de vida. Desequilíbrios afetivos no seu contexto familiar, a orfandade precoce, a miséria doméstica, violência social. Então ele diz assim: como não continuar morto quando se vive assim? Duas brasas de resiliência reavivaram sua alma. O vínculo afetivo, que é o apego, a algumas figuras femininas. Isso reparou a estima da criança prejudicada. Por outro lado, um contexto cultural de narrativas estranhas em que a língua dos pântanos fez surgir da bruma gnomos, fadas, bruxas, elfos, guerreiros, deuses, armas,
etc., e patinhos feios. Duas fontes de resiliência, como ele diz, vínculo e sentido. E depois ele compara com pessoas, algumas no campo das artes, do cinema, que viveram experiências muito dolorosas nos primeiros anos de vida, conseguiram até se tornar, algumas dessas pessoas, bem famosas, mas não puderam se reconstruir. Vidas desorganizadas, vidas desestruturadas emocionalmente, vínculos complicados, e aí ele diz que pessoas assim não conseguiram encontrar vínculo e sentido. As duas palavras que permitem a resiliência. Sem vínculos e sem história, como poderíamos nos tornar nós mesmos? A ausência, portanto, de vínculos estáveis na infância, isso pode comprometer bastante. Mas a reconstrução emocional, que é exatamente o processo resiliente, é possível, desde que surjam os tutores de resiliência. Quando uma pessoa desenvolve um trabalho, por exemplo, numa igreja, na casa espírita, onde quer que ela esteja, e realiza ali um trabalho de acolhimento, de escuta, quando dá voz a essas crianças, elas podem se reconstruir. Uma professora, um professor, alguém que treina um joguinho de futebol com as crianças, brincadeiras em grupo. Quando vínculos sociais seguros são construídos, a chance dessa pessoa se recuperar aumenta sobremaneira, viabilizando o processo da retomada do curso do desenvolvimento em bases mais seguras. O segredo maior, portanto, amigo ouvinte, é permitir a uma pessoa ferida emocionalmente, traumatizada, é permitir a reconstrução de vínculos afetivos, de uma escuta compreensiva, empática, porque uma dor precisa ser narrada. A função do tutor não é propriamente intervir. O especialista pode fazer isso. O tutor de resiliência, ele não tem esse papel necessariamente. Ele precisa estar ali com afeto, com constância, com escuta, estar mesmo sem saber o que dizer, estar sem tentar consertar o outro e sem abandoná-lo. O segredo é esse. Então, quantas pessoas conseguiram se recuperar emocionalmente depois de infâncias bem desestruturadas, através do vínculo com uma professora, um avô, uma avó, uma vizinha, um técnico de futebol, um educador social, um evangelizador da casa espírita, um coordenador ou coordenadora de atividades religiosas na Igreja Católica, nas igrejas protestantes. Aquele momento do lanchinho em que as crianças se encontram e contam histórias e brincam. Tudo isso é construção social de vínculo. Isso pode transformar a vida de uma pessoa. É claro que em alguns momentos o trabalho do especialista se impõe como uma necessidade, mas a base segura que o tutor de resiliência oferece é um fator diferencial e pode ser determinante na reconstrução desses corações feridos, dessas vidas desestruturadas emocionalmente. O vínculo afetivo, ele ajuda a reorganizar as emoções, pode trazer calma, e isso permite que a pessoa traumatizada possa contar sua história de um novo jeito. Isso o Dr. Cyrulnik entende que é o processo de historizar a sua dor, contar a sua história, porque quando alguém começa a entender a sua dor, a dar um nome ao que viveu e a transformar o sofrimento em algo que possa ser narrado e superado, isso muda o cenário. Essa capacidade de contar a própria história, de dar sentido ao sofrimento, é um elemento crucial na resiliência. A escrita, a arte, a fala, isso permite transformar o trauma numa narrativa. E quando nós transformamos o trauma em narrativa, nós mudamos todo o processo de construção do próprio trauma.
Há filmes que ilustram isso muito bem. Um deles narra a história de uma jovem professora que começa a lecionar numa escola pública na Califórnia, marcada por conflitos étnicos, violência, exclusão social. E quando ela assume uma turma de adolescentes considerados irrecuperáveis, ela enfrenta resistência tanto dos alunos quanto do próprio sistema escolar. Mas por meio da escuta ativa, a empatia, o incentivo à escrita pessoal, ela acaba criando um ambiente de confiança e de transformações, de mudanças. Inspirados pelo diário de Anne Frank e outras leituras significativas, os alunos começam a escrever seus próprios diários, onde eles relatam suas experiências de dor, de superação, de esperança. Aos poucos, a sala de aula se transforma num espaço de reconstrução subjetiva, digamos assim, e fortalecimento de vínculos. Por isso o título do filme, Escritores da Liberdade. Isso foi um processo resiliente notável, porque a narrativa permite reestruturar a experiência traumática através da linguagem. Essa narrativa pessoal consegue dar algum sentido ao sofrimento e permite construir um futuro. Esses jovens prosseguiram nos estudos, adquiriram o prazer da leitura, mas eles tiveram uma base segura, que não veio da infância. Essa base segura foi construída na relação com essa professora, que foi, vamos repetir, uma verdadeira tutora de resiliência. Nos seus estudos, ele deixa muito claro que existem 3 pilares do tutor de resiliência. Primeiro, escuta empática. Escutar sem julgar. É acolher a dor do outro com atenção verdadeira. Escuta empática. Segundo pilar, segurança afetiva. É estar presente de forma constante, previsível, criando um ambiente emocional seguro. Por exemplo, se você está numa instituição religiosa e atende pessoas sofridas, que viveram seus traumas, ou crianças que estão vindo de lares desorganizados, que não tiveram a base afetiva segura, marcar o dia certo, a hora certa para as atividades, dar à pessoa que é atendida e que participa das atividades a constância, a previsibilidade, são fatores que se constroem lá no nicho afetivo inicial. E quando não temos isso? Ou quando um trauma abalou severamente tudo isso? Os tutores de resiliência ajudam nesse sentido. É preciso ter algum controle sobre as coisas, alguma capacidade de prever os acontecimentos ou o que vai acontecer. É estar presente de forma constante, previsível e criar esse ambiente emocional seguro. Terceiro pilar do tutor de resiliência, historização do trauma. Vem de história mesmo, como já explicamos. É ajudar com paciência para que a pessoa organize e compreenda o que viveu. O que significa isso, amigo ouvinte? É importante que a pessoa transforme a sua dor, quando possível, numa narrativa. A fala tem um poder extraordinário, essa relação pensamento, emoção, fala e o processo que está na base, que é a memória da dor. Contar a história dessa dor pode ajudar. Não é um processo do tutor de curiosidade, é simplesmente estar presente e disponível para ouvir, caso a pessoa queira narrar. Mas ela pode narrar também através da simbolização, que significa desenhar, contar uma história, escrever um poema, compor ou cantar uma música conhecida. Isso significa expressar. Tudo isso, querido amigo ouvinte, cada um de nós pode fazer. Não precisa ser um especialista. É evidente que a pessoa que é formada para lidar com isso tem recursos técnicos para abordar
essas situações. Mas nós estamos falando dos tutores de resiliência nesse outro nível. Quer dizer, todos nós podemos agir assim. E quantas vezes será que você já não foi ou está sendo um tutor de resiliência de alguém e nem tem consciência disso? Ou você hoje está contando com o apoio de um tutor de resiliência na sua vida? É um tema para o nosso conhecimento e para a nossa reflexão. Lembrando que na pergunta 766 da obra O Livro dos Espíritos, há ali uma reflexão que penso ser bastante oportuna. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.